Dando continuidade à aula de relatório no Axure, como é que você faz um template? Bom, é bem simples. Você vai utilizar o template aonde antes disso? Aqui eu estou usando, em vez de apertar F9, tá? Eu estou indo direto no menu porque o programa que grava aqui os tutoriais usa F9 também. Aqui eu vou importar um arquivo docx e ele vai servir de template para gerar os relatórios do Axure. Muito simples de se fazer. Então você cria um documento do próprio Word, vou colocar aqui template 1. E no documento Word você pode fazer o que você quiser. Você põe fundo, você põe página, você põe logo, etc, etc. Vou fazer uma coisa qualquer aqui, porque o layout não é relevante no tutorial, né? É só você entender como é que se faz. Então, vou para uma página lá seguinte. Escrever uma coisa qualquer aqui. Eu posso colocar uma imagem. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Fácil. Tem uma logo aqui dele. Pronto, aqui, ó. E aí, toda a sua habilidade de mexer no Word, você pode utilizar aqui, não tem problema. Então tá, você coloca aqui nome da empresa, etc, etc, etc. Põe sua logo, põe fundo, põe página, paginação e tal. Onde é que entra o conteúdo do Axure? Você vai digitar isso aqui, ó. Se você esquecer o que você vai digitar, na hora de você publicar, aqui, ó, tem o que você digita. Só isso. Simples assim. Então você salva. Pronto, está feito o seu template. Vai ficar do jeito que você deixou, mais o conteúdo que vai ser adicionado a partir desse texto aqui de orientação do Axure. Toda essa parte, aqui no Axure, toda essa parte de configurações, etc., vão aparecer a partir daquele texto que eu escrevi. Isso aqui, no lugar de páginas, eu vou colocar sumário. Aliás, deixa eu gerar sem isso primeiro, peraí, para você ver onde é que aparece. Vou lá importar esse template, deixa eu fechar ele, senão não vai me deixar usar. Vou lá importar o template. Veja só, ele utilizou isso aqui. E daqui para baixo, sumário. Aquele texto de fundo, é referente à página 1. E aquelas outras anotações. Aí eu posso mudar essas fontes aqui. Quando você utilizar um arquivo do Axure, eu sugiro que você faça o seguinte. Se você criar um a partir do nada, ó, tem essas formatações aqui somente do próprio Word, que são as formatações padrões, né? Se você utilizar um modelo do próprio Axure, deixa eu pegar um aqui, abrir o Axure, outro Axure aqui para utilizar o padrão. Você pode gerar também sem texto nenhum, tá? A documentação, só as telas. Quando eu gerar a partir daqui sem utilizar um documento, um docx que eu criei, ele vai utilizar essas formatações aqui. Aqui, ó. Ele vai pegar isso aqui. E se você observar aqui, ó, tudo que ele utilizar vão ter as formatações próprias do Axure.
Eu particularmente não utilizo isso, mas se você quiser utilizar, sugiro o seguinte: gere uma documentação do Axure com tudo que você puder, salve como, aí tire depois a página inicial para cá, coloque aquele texto que eu falei, né, que é o que está aqui, ó. Esse texto aqui. Esse aqui. E faça seu próprio template. Se você quiser, você pode ir lá na pasta de instalação do Axure, em algum lugar tem um modelo lá, um docx ou um .dot. Você pode salvar como e colocar suas alterações. É simples desse jeito mesmo. Agora, eu mudei uma coisa aqui, não sei se você percebeu, que já são algumas configurações. Aqui, ó. Sumário. Isso aqui estava escrito. Ele estava escrito aqui, ó. Isso aqui são as páginas que você vai gerar imagem e documentação no seu Word. Eu posso colocar aqui, ó, lista de telas, nome de telas, se achar melhor. E aqui eu escolho as telas que eu quero. Gerar novamente, acho que está aberto aqui, não vai deixar. Ok? Aqui, nome de telas, início, interna. Ah, um detalhe. Eu marquei aqui só essa tela, mas essa lista aqui, o sitemap list, ele gera o nome de todas as telas do seu protótipo, que eu acho uma coisa meio incoerente, mas se você marcar aqui tem 100, se marcar duas, ele vai gerar aqui o nome de 100. Não vejo muita utilidade não, tá? Mas você pode tirar isso aqui, se não quiser. Às vezes isso é desagradável, porque você esquece, você gera as telas, aí você esquece de tirar, e vir aqui do sumário e tirar isso aqui. E depois aí o cliente fala, ué, mas cadê essas telas e tal? Então, é isso, tá? Então esse aqui, o template é simples assim mesmo. Não tem mistério nenhum. Essas configurações aqui você vai brincando para ver como é que funciona. Bom, umas primeiras dicas. Deixa eu pegar um outro modelo aqui. Esse aqui tem mais páginas. Esse aqui é um que eu já havia feito para um órgão público. Tem, como você pode ver aqui, inúmeras telas, muitas telas, para dizer a verdade. E ainda tem mais para serem construídos. Dentro de cada tela tem inúmeros comportamentos. Uma dica inicial que não tem a ver com o relatório que eu sugiro é o seguinte: crie uma tela anterior, padrão, a todos os seus protótipos para você deixar no projetor antes de iniciar o protótipo, a apresentação do protótipo. Por quê? É comum, se você deixar numa tela assim, ou você deixar numa tela assim, enquanto você está falando, ninguém está prestando atenção no que você está falando, está todo mundo olhando lá para o projetor e para a tela. Então, deixe uma tela inicial, uma visão geral rapidamente do seu projeto que está sendo dito, está sendo exposto no momento. E enquanto você fala, você dá umas orientações gerais, dizendo que aquilo ali é tom de cinza, por um motivo específico, para a gente se abstrair de cor, layout, etc. O que importa é a organização da informação, a estrutura, a navegação, etc, etc. E aí sim você inicia o seu projeto, tá? A apresentação do seu protótipo. Deixa eu colocar numa página aqui que eu já vou explicar uns negócios para vocês. Espera aí. Pegar uma página grande aqui, que isso aqui ficou... Até reduzir o tamanho para caber aqui no meu monitor. Repare que tem inúmeros elementos. Isso aqui não tem coisa melhor para quem está desenvolvendo do que isso aqui está organizado
Não tem coisa melhor no mundo do que isso. Isso aqui às vezes acontece, tá, gente? Um detalhe que eu vi aqui tem muito a ver com, tem mais a ver com o seu navegador do que realmente com a Axure, tá? Isso aqui no Chrome às vezes acontece esses negócios aqui, esses negócios. Repare, voltando ao que eu estava falando, não tem coisa melhor no projeto do que você ter a tela vinculado aos requisitos. Você especificar o que, que isso faz, o que, que isso faz, o que, que isso faz, e visualmente está vinculado a isso. Eu não consigo entender como é que se faz uma documentação só com texto. Eu realmente não consigo entender. Pior, e ainda achar que isso não vai gerar dúvidas e retrabalhar lá na frente. Agora, você pode, por uma questão de organização sua, se você é de requisitos sobretudo, escrever vinculado à tela e depois pegar isso e adaptar ao template que você é obrigado a seguir, dependendo do órgão que você trabalhar, da empresa que você trabalhar. E você pode propor um que contenha os dois para mudança na empresa, o que na minha opinião é muito melhor. Daqui a algum tempo eu vou propor alguns protótipos, algumas anotações em protótipos, para ver se muda um pouquinho essa ideia de ter que ser só texto, só texto, só texto. Todo mundo se perde, todo mundo se confunde naquela coisa toda, e é um emaranhado de texto para lá e para cá, e o usuário fez isso, aquilo, o sistema fez isso, aquilo, e ninguém vê tela. Sendo que, na hora que se mostra a tela, é a hora que realmente vai fazer a diferença. Mas isso é motivo para outras discussões. Vamos lá. Voltando, repare que essa tela tem inúmeros elementos para se escrever. Esse é um modelo, esse aqui é outro modelo externo. Repare, eu tenho abas, eu tenho, deixa eu ver esse aqui, eu tenho busca, e por aí vai. Tem muita coisa aqui, tem combo, tem muita coisa para escrever. Então, você quando for fazer o relatório, deixa eu pegar aqui, a anotação disso, você provavelmente vai fazer o seguinte. São só dicas nesse vídeo, ok? Você vai anotar sobre isso aqui, sobre cada aba, você vai anotar sobre cada campo. E aí não tem jeito. Você vai vir aqui, vai clicar no elemento, vai vir aqui na anotação. Esse aqui eu já uso o modelo de anotação pronto, que eu vou explicar em outro vídeo, como fazer a customização. Então aqui eu já tenho os campos que vão se aparecer no documento. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui para mostrar para vocês. Não, esse eu não coloquei. Bom, enfim, isso aqui é um elemento. Esse círculo aqui, esse retângulo é um elemento. Esse texto é um elemento. Onde é que eu ponho então a anotação? Eu sugiro que você coloque aqui, porque aí vai sair o texto exatamente aqui, ó. Ah, mas isso é relevante? É, porque se você anotar aqui, dependendo da distribuição visual, vai ficar bagunçado. Tá? Nesse caso aqui ficou até bacana, tá? Mas dependendo do visual, vai ficar bagunçado. Então dá uma testada visualmente onde vai aparecer, porque quando gerar a tela, ele vai gerar a tela com esses números. Aba. Vamos lá. Eu estou nessa tela. Isso aqui, ó, esse rosado, é um template. Então isso aqui se repete em todas as telas. Eu tenho um monte, template não, é uma página mestre, tá? Eu tenho um monte de página mestre que equivale ao include. Para quem faz programação, é um conceito meio antigo, include, mas dá para entender. Tem um monte de página mestre aqui. Repare, se eu entrar numa página mestre dessa aqui e fizer a anotação para cada item desse aqui, cada um desses aqui, quando eu gerar a documentação, cada tela dessa aqui, abaixo dela vão ter os mesmos dizeres que eu escrevi aqui. Isso é completamente desnecessário. Pelo amor de Deus, não façam isso. Segundo, repare que aqui eu tenho muitas telas. E esse modelo aqui ainda tem poucas. Vão ter provavelmente pelo menos uns 80% a mais aqui de tela.
como é que eu sei aonde eu escrevi? Porque você não vai escrever em tudo. Às vezes, o comportamento disso aqui, ó, de cada uma dessas telas aqui é igual. Às vezes, eu tenho os mesmos campos que se repetem, e só tem uma tela que vai mostrar uma mensagem diferente. Não há necessidade de eu repetir o que eu escrevi em cada campo em todas as telas, se são os mesmos. Então, como é que eu sei, dentro de essa quantidade de textos aqui, de nome de tela, onde eu escrevi? Sugestão. Coloque no final, atenção, magia, um asterisco. Só isso? Só. É isso aqui, ó. Você olhando aqui, você vai ver, opa, aqui tem coisa, aqui tem coisa. Se isso é padrão para você ou para sua empresa, adotem isso como padrão. Eu tenho aqui uma diferenciação nas telas de que aqui tem texto. Ou, se você quiser ser mais específico, pode colocar o seguinte aqui, ó. Textos, ou então descrição, ou então requisitos, enfim. Utilize algo para diferenciar essa página, uma descrição diferente para cada uma delas no final. Que você vai saber, aqui tem, aqui tem, aqui tem, ok? Sugestão. Então, eu utilizo um asterisco porque eu não tenho que ficar explicando o que significa parênteses e requisitos para ninguém na hora de apresentar o protótipo. Geralmente, eu nem falo desse asterisco aqui, um ou outro pergunta. Então, vou utilizar essa aqui. Bom, se eu tenho essa página aqui, supondo, e não é o caso dessa tela, mas supondo que eu tenha um botão que apareça nessa tela aqui, que é diferente das outras, eu simplesmente vou escrever nele o texto que eu quero e vai sair lá no relatório. Tudo bem. E quando eu tenho o mesmo botão, no caso aqui a aba, como eu estava dizendo, não é o caso dessa tela, o comportamento é o mesmo para todos, mas vamos supor que fosse uma coisa diferente e nessa tela aqui, essa aba tivesse um comportamento diferente quando eu passasse o mouse nela, quando eu estivesse nela. Eu preciso descrever isso aqui. E se motivos também fosse assim, mercadoria também fosse assim, nessa tela, isso aqui é uma página mestre. Se eu clicar nela, escrever aqui, vão sair em todas as outras telas. Então, o que eu faço? Isso aqui é um macete, tá? Eu pego aqui um hotspot, coloco em cima dela aqui, coloco aqui em cima dela, e aí eu marco no hotspot. Eu escrevo nele. Então, só nessa tela vai aparecer isso aqui. Eu vou até entrar na outra tela aqui para você ver. Espera aí que aqui eu mudei para a própria, né? Dá a entender que ficou igual. Vou pegar aqui mercadoria. Tá vendo? Eu não tenho numeração aqui, então não tem nada escrito. Não tem nenhum comportamento. Se eu voltar lá para outro, olha aqui ele. Então, vai aparecer isso aqui no relatório, na documentação. Estou falando relatório, mas é a documentação. Somente nessa página aqui que eu coloquei esse hotspot e escrevi nele. Se eu tirar, não vai aparecer nada. Então, esse aqui salva muito a nossa vida na hora de criar a documentação, porque tem horas que você não quer que apareça a mesma coisa, ou que se apareça naquela tela e você está em cima de uma página mestre. Então, você coloca um hotspot, pronto, resolve. Às vezes você quer fazer uma anotação, dizendo que essa aba aqui nessa tela tem que ficar acesa, etc, etc. Enfim, aí depende do seu projeto. Nesse aqui não cabe esse tipo de anotação, no meu ponto de vista. Onde é que eu faria a anotação das abas? Porque aí você pode perguntar, André, mas você disse que tudo que eu escrever dentro de uma página mestre vai se repetir em toda a documentação em que tiver essa página mestre, todas as telas que existirem, vai aparecer tudo que eu escrevi sobre a página mestre. Ok. Então, você pode ou marcar aqui e usar esse elemento hotspot e fazer a descrição, ou você pode criar uma página em branco, colocar aqui documentação,
arrastar somente esse elemento para lá, ó, e fazer a documentação lá. Isso aí eu vou colocar em sugestões daqui a algum tempo de como fazer isso, mas são sugestões de coisas que eu uso, que eu acabei desenvolvendo com o tempo para solucionar isso. Então é isso. Os próximos eu vou detalhar passo a passo cada elemento, são dicas rápidas até aqui o momento.